Vinho ou não? Tomo, Toma claro. vinho? Vamos tomar um vinho então que vai ficar mais animado. Até para isso. Dá. Eu tomo um pouquinho, porque agora é tomar hora um de vinhozinho. serviço. Eu tomo na hora de dormir. Vamos tomar um vinhozinho aí. Que vinho é isso aí? Isso não é vinho? O senhor dá o seu jeito aí. Entendi. Mais faltam para Jesus voltar. Meus queridos irmãos, eu creio que nem o sinal está faltando. Deus tem cumprido a sua palavra com a evidência dos sinais, de tal maneira que Jesus está às portas. Olhai para Jerusalém, vede que a figueira já brotou, tudo está eternamente cumprido. A qualquer momento dar-se-á o rapto da igreja. Não sei se essas coisas são para a gente rir ou chorar. Só sei que o Brasil está sendo um palco de bizarrices e besteiras. Por isso, não tem como o Anthony não trazer um vídeo destravador. Fique por aí e confira. Me deu vontade de sapatear. Me deu vontade de sapatear. Eu já tô vendo, olha o mistério de Javá. Hoje o pau vai quebrar na casa de Noca e o bambu vai gemer e a chapa vai ferver. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. O homem da Matrix chegou. Eles dizem que eu estou parecendo o ator da Matrix. Um abraço a todos vocês, mais uma vez. Tudo de bom. Aqueles que me assistem, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, um fortíssimo abraço. Pessoas que me assistem ali da Suíça, inclusive eu estou até traduzindo os vídeos do canal ali em legenda para a língua francesa, francês, inglês, espanhol, tá bom? Italiano. Aí eu vou lá e coloco nos vídeos, porque tem muitas pessoas de outros países que com certeza vão chegar aqui no canal. Então um abraço para vocês de coração. Antes de falar o que eu tenho para falar, porque eu vou falar algo muito interessante aqui, eu vou mostrar, vocês viram aí no início do vídeo, mais uma bizarrice, é um homem rodando um caixão. Ele está rodando um caixão dentro de uma igreja. O caixão está dentro de como se fosse um saco de pano. E ele rodando na igreja. E a pergunta é essa: por que essas pessoas fazem isso? Elas estão querendo chamar a atenção de quem? Ah, eu tenho uma resposta. Atenção de pessoas bobas para terem vontade de irem para a igreja e depois isso rende dinheiro. Todo tipo de sensacionalismo, um truque, tudo aquilo que chama atenção dentro de uma igreja só tem um objetivo: chamar a atenção de pessoas leigas, indoutas, para jogar medo, e ao mesmo tempo essas pessoas passam a ser reféns de uma crença, de uma fé, e aí vem o medo, e quando alguém realmente é totalmente inundado pelo medo de deuses e de demônios, qualquer um líder religioso toma tudo que a pessoa tem, de uma forma maravilhosa, de uma forma tranquila, de uma forma suave, toma tudo que você tem. Tenha muito cuidado com isso, ok? Mas antes de falar dessa bizarrice do caixão sendo usado numa igreja desta forma, que eles deveriam usar de uma forma diferente, ressuscitar de fato um morto dentro de um caixão, que isso não existe, não acontece nunca. Estava lembrando a respeito de adventistas do sétimo dia que tem canais monetizados na internet. Presta atenção. O vídeo está chegando hoje para vocês, é sábado. Não é sábado chegando para vocês? Hoje é o Dia Internacional do Adventista. É o dia que o adventista não mexe com dinheiro. Não adianta querer fazer pagamento ou receber de adventista que você não vai conseguir.
Adventista guarda o sábado como se fosse o próprio Deus que ele acredita. É tanto que o nome na igreja não é nada referente a Jesus, o nome que está escrito na frente. A igreja é assim, Adventista do sétimo dia. Então o sétimo dia é prioridade e exclusividade na igreja adventista. Inclusive eu tenho até uns amigos adventistas que assistem meus vídeos, mandam um abraço, não tenho nada contra a sua fé. E você ser adventista, o que você querer ser, nada contra você. Estou criticando uma coisa que eu vou colocar você para pensar. Você que é adventista é para pensar. Então, sábado para o adventista, daqui a pouco eu falo do caixão. Fica aí, rápido e objetivo. O sábado para o adventista é como se fosse um Deus. Faz parte de um dos 10 mandamentos. É o principal mandamento, guardar o sábado. E descansar no sábado, não receber dinheiro, não recebe nada no sábado. Agora tem duas coisas que eu não consigo entender do adventista. Canais monetizados. O Rodrigo Tripa, com certeza o canal dele é monetizado. Se o canal dele é monetizado, então cria receita de dinheiro no dia de sábado. Então ele ganha o dinheiro que também é colocado como receita dos anunciantes de comerciais no dia de sábado. Não é assim? Será que ele não está pulando este mandamento? Todo qualquer adventista que tem canal monetizado na internet está em falha com esse Deus. Porque está gerando receita para eles dia de sábado. E tem outra coisa também. Quem tem empresa de internet, quem trabalha ali com distribuição de internet nas cidades, eu conheço um que é adventista. Deveria desligar no dia de sábado, né? Porque se eu tô assistindo na internet, que eu comprei, que eu pago naquela empresa ali, e o dono é adventista, eu tô pagando também um dia de sábado que eu uso a minha internet para ele. É bom lembrar disso, viu, Rodrigo Tripa e essa cambada toda? Vocês estão em falha com este mandamento que vocês dizem que sem este mandamento vocês não vão para o céu. Parem para pensar, ok? Parem para pensar. Pense muito bem. Olha que esse dia vai bem. Pare para pensar. Pense muito bem. Cara, o que mais a gente observa é uma cobrança de religioso em questão de regra e um tipo de julgamento precipitado ao ser humano em questão de regra religiosa, mas a gente observa que eles fazem tudo o contrário do que diz o livro, da mentira. Tá certo? Inclusive eu quero até avisar uma coisa, eu falei sobre anunciantes, tem muitos comerciais que o YouTube vai colocando nos vídeos, gente. Mas você não é obrigado a assistir o comercial até o final. São os anunciantes que eles colocam aí. Não sou eu que coloco, é o YouTube que põe. São os anunciantes. Mas você não é obrigado a assistir todos os comerciais, não. Você espera chegar ali naquele botãozinho que você aperta no controle remoto, se for na sua televisão ou no celular, e para frente. Aí você adianta, entendeu? Os comerciais são importantes porque eu não peço dinheiro aqui, nunca pedi dinheiro, e são esses anunciantes que ajudam o canal da gente a continuar. Porque não é fácil fazer um trabalho como esse. Mas você não é obrigado a assistir todos os comerciais, não. Você não é obrigado, não. Viu? Entendeu? Tem hora que é chato mesmo. Não é brincadeira, não. São tantos comerciais e como se não bastasse, em canal de ateu estão colocando comercial religioso, pregando o evangelho da mentira. Eu não entendo como é que um canal que tenta desconstruir esta religião mentirosa, ou as religiões, em questão de sistema, aí põe um comercial, porque Jesus, porque Deus, você precisa fazer isso. Para com isso, vocês têm que parar para entender que quem tá assistindo um conteúdo como esse não quer mais se envolver com essas mentiras de religião. Então, olha só. Vocês viram aí o sensacionalista rodando um caixão dentro de uma igreja? Essas coisas são para a gente rir ou chorar. Só sei que o Brasil está sendo um palco de bizarrices e besteiras. Por isso, não tem como o Anthony não trazer um vídeo destravador. Fique por aí e confira. Me deu vontade de sapatear, me deu vontade de sapatear.
Eu já tô vendo, olha o mistério de Javá. Hoje o pau vai quebrar na casa de Noca e o bambu vai gemer e a chapa vai ferver. E aí, moço, isso aí chama uma atenção. Aí até alguém perguntou, será que não tem alguém dentro daquele caixão? Não tem nada ali dentro, cara. Ali é o caixão vazio, com certeza. Não tem ninguém ali dentro que, se tivesse alguém ali, ele não ia ter aquela força de fazer rodar aquele caixão. Qual seria o objetivo desses líderes religiosos, dessas pessoas, dentro de igrejas, usando desses amuletos, dessas alegorias, né? O que é uma alegoria? Alegoria é uma mensagem materializada. Né? Então, essas alegorias que são usadas dentro de igreja, como a suposta Arca da Aliança, o que mais você vê dentro de igreja é a Arca da Aliança, de ouro. Não é nada de ouro, não. Ali é uma mentira. Ali já mostra uma mentira, né? Porque não tem como colocar uma arca de uma aliança daquele tamanho de ouro dentro de uma igreja. Ali é só um simbolismo, é uma alegoria. É uma fantasia de uma arca que eles acreditam que existiu, que representava a própria presença de Deus, com 2 querubins em cima de um propiciatório, que era o nome da tampa da arca. Aí eu pergunto, qual o objetivo de um líder religioso colocar uma figura de uma arca de símbolo religioso dentro de uma igreja que é igreja evangélica, que não aceita imagem de escultura e desce a ripa nos católicos por conta das imagens de escultura, e sabendo que em cima da arca tem 2 imagens de escultura, que são 2 querubins, na verdade a figuração. Qual seria o objetivo de igrejas usarem essas alegorias? Só tem um objetivo: atrair. É um tipo de isca. Porque eles são pescadores. Existe um texto aqui que diz que o Jesus romano, que é um personagem criado aqui, quando chamou Pedro, que era pescador, para acompanhar ele, aí ele proferiu que a partir daquele momento Pedro seria pescador de homens. Pescador de homens. Aí vem a figuração achando que é alma. Pescador de homens, não mais de peixe. Então, o que a igreja usa é esse tipo de atrativo. Esse tipo de atrativo, pescar homem, pescar mulher, para depois adquirir o peixe principal, que é o dinheiro. É o dinheiro. A grana, a ostentação, é o emprego garantido do líder religioso. Se você não sabe, tem denominação aí que tem 13º, tem férias, tem aposentadoria, né? As assembleias da mentira trabalham em cima disso. O pastor que finaliza o seu seminário ali e tem a credibilidade teológica da mentira de se tornar pastor do sistema assembleano, de qualquer vertente da assembleia, porque são várias vertentes das assembleias, né? Tem Madureira, tem Belém, tem Missão, tem a Putz Grilo. Aí então são pastores credenciados, ganham aquele salário que não é baixo. Tem até uma regra lá que não pode ganhar menos de 4 salários em algumas, né? E o que chegou para mim, não pode, um pastor das assembleias não pode ganhar menos de 4 salários, de jeito nenhum. E tem deles que ganham mais de 50 salários, depende da igreja, da denominação e da qualificação do cara na mentira teológica. Então, se tornou pastor da Assembleia de Deus e continuou dentro daquele mesmo nível de enganar, na minha opinião, e de alienar pessoas, aí, meu amigo, é salário garantido, emprego garantido até o último dia da vida. E mesmo na velhice, tem um tal de jubilar o pastor. Ele não vai pastorear mais porque ele não aguenta, porque ele está idoso, que ele esperou Jesus voltar. Ele falou, todo dia
em culto, tem todo o culto que Jesus está voltando a qualquer momento, Jesus está voltando e ele faz palácios de igrejas o tempo todo. Aí chega uma hora que ele está bem idoso, aí agora vamos jubilar o pastor. E o pastor continua ganhando o mesmo salário, tem a sua aposentadoria e está ali jubilado dentro de igreja. Então, o objetivo de usar essas alegorias dentro de igreja, esses símbolos, esses amuletos dentro de igreja, na sua maioria, é justamente para chamar a atenção do peixe. Tá? Do peixe, para depois comer a carne do peixe. Pescadores de homens, peixe, e a carne do peixe, o dinheiro, a grana. Inclusive, até mandaram para mim uma frase que eu achei interessante, e aí tinha muitas pessoas criticando esta frase de um religioso que disse: eu pago o dízimo sim, eu pago o dízimo certinho, todo mês 10% eu pago. O que o pastor faz com o dinheiro do dízimo é entre ele e Deus. Aí colocaram aí uma foto de um cidadão de paletó e gravata e o rosto de um burro. Eu pago sim, o que o pastor faz com o dinheiro não cabe a mim, não me diz respeito, é com ele e Deus, o importante é que eu estou pagando o dízimo. Eu já ouvi isso, até dentro da minha família, antigamente. Meu pai falava isso, ele falava isso. Ele falava que ele era dizimista sim, e que o que o pastor fazia com o dinheiro que não cabia a ele, era entre o pastor e Deus. É isso que os líderes querem, cara. Então você vê um homem rodando um caixão na igreja, aí você vê muitas alegorias dentro de igreja. É gente colocando demônio dentro de garrafa, é gente ungindo isso, ungindo aquilo. É lenço consagrado, é tijolo consagrado, é colher de pedreiro consagrado, é feijão consagrado. E isso vai chamando atenção, É sal consagrado. É lâmpada dentro da igreja. Tem uma igreja que eu cheguei e eu vi tipo duas gambiarras. Você sabe o que é em questão de lâmpada? Gambiarra de um lado e de outro, assim na altura de meio metro, num suporte. Nesta gambiarra aqui tinha umas 30 lâmpadas. Do lado de cá, da outra gambiarra, umas 30 lâmpadas, assim. Aí eu, na curiosidade, eu perguntei pro pastor, eu não era nem, na época, quando eu vi isso aí, eu não era nem cético. Eu perguntei ao pastor, o que é que significa isso aqui? Ele falou, isso aí significa caminho de luz. Putz, quando a pessoa passa por este caminho aí, tudo na vida é iluminado. Eu digo, então quer dizer que acende, né, a eletricidade natural, acende todas aquelas lâmpadas e a pessoa passa no caminho de luz. Se não me falha a memória, essa alegoria é feita na Igreja Universal do Poder da Mentira. Aí eu falei, então quer dizer que a pessoa está com a vida toda escura, toda em trevas, e a pessoa passa neste caminho e tudo fica iluminado? Tudo fica iluminado. Agora tem uma coisa, tem que cumprir com as regras da igreja, principalmente o dízimo, principalmente as ofertas. Tem que doar tudo para Deus. Porque com Deus é assim, é barganha. Tem que dar para Deus para receber depois. Primeiro você tem que doar para depois receber. Se você não dá, Deus não vai retribuir. E quem é Deus? O líder da igreja deles, que não retribui com nada. O Deus da igreja desse povo é o líder de cada igreja. E as pessoas não acordam. E as pessoas não param para entender uma coisa muito importante. Muito importante. Que se de fato existir um Deus, é diferente de tudo isso. Não é nada disso que se prega. É uma ideia muito insana, uma ideia muito louca. Aí é como diz o Eduardo Marinho. Eduardo Marinho, filósofo de rua, diz: eu prefiro abraçar a ignorância do que cair no ridículo. Uau! E se eu tiver realmente errado, eu prefiro abraçar a ignorância do que cair no ridículo, assim como diz o Eduardo Marinho. Que a ideia dos deuses apresentada é uma ideia muito fraca. Acho que se existisse de fato um Deus seria isso, cara.
Aí, para encerrar, sobre a fé. A fé, na verdade, na minha opinião, é uma prova que esses deuses não existem. A fé está na mente da pessoa. E eu descobri uma coisa, que a fé, ela prova que o Deus desse povo não existe. Porque se de fato fosse comprovado que esse Deus existe, não precisava de fé. Porque uma coisa que é constatada é uma realidade. Aquilo que você está vendo diante dos seus olhos, não precisa mais de fé, você já está vendo. Por exemplo, eu estou aqui diante de um computador, eu não preciso ter fé que esse computador existe. Eu já estou vendo. Fé é aquilo que eu não estou vendo, que eu não sei, que eu não tenho certeza. Agora, se eles têm certeza que esse Deus existe, eles não precisavam nem de fé. Então, quando eles dizem que tem fé, eles estão dizendo automaticamente: o nosso Deus é apenas uma fantasia mental. Uau. Então, fico por aqui. Mais uma vez, agradeço a todos vocês. E tem um canal Pilastra da Verdade, que também está chegando vídeos muito legais lá. Vamos continuar fazendo esse trabalho, respeitando o ser humano e a fé alheia, e criticando o sistema, enquanto aqui no Brasil a gente tem chance para isso, enquanto ainda existe uma liberdade de expressão aqui, porque possa ser que vai chegar um tempo que eles não vão aceitar. Quando eles observarem que a religião começa a ser desconstruída mesmo, as pessoas começam a acordar, aí vai vir, com certeza, não é uma profecia não, porque eu não sou profeta, é uma lógica, pode vir uma perseguição contra nós. Então, antes que isso aconteça, temos que cortar a cabeça. Se inscreva no canal, se você achar interessante o nosso conteúdo, compartilha para mais alguém. Antes de tudo, fala: esse aqui, ele não está difamando pessoas e nem a fé alheia. A proposta desse rapaz aqui é fazer o ser humano pensar. Somente isso. Um abraço, tudo de bom. Eu fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.